Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para as nossas atividades de hoje, que é de ciências, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre os geradores elétricos na última aula, que são aqueles geradores que são dispositivos que convertem as suas vários tipos de energia elétrica, né? As pilhas, as baterias, que dentro de si própria, né? Dentro de si própria tem um dispositivo, né? Com reações químicas que vai liberar a energia para o funcionamento de um aparelho de controle remoto, de um brinquedo, né? Falamos também sobre alguns tipos de usinas elétricas, né? Falamos sobre as usinas hidrelétricas, que é com a utilização com o movimento da água. Falamos um pouquinho sobre as usinas termoelétricas, que são as pela queima de combustíveis fósseis, pelas usinas de ventos, né, que é a usina eólica, que é a utilização do vento para movimentar as hélices dos geradores, né, e as usinas termonucleares, né, que são aquelas que é usado com reações nucleares que ocorrem com alguns materiais como urânio, né. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os bons e maus condutores de energia elétrica, né? Já sabemos que para conduzir a energia de um material para outro, nós precisamos que ele esteja ou conectado à tomada, né, para aquela corrente elétrica passar pelos fios e chegar até o aparelho para que ele seja gerado aquela energia para o funcionamento dele. Então a gente já sabe sobre isso, que precisa ter essa corrente elétrica. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os bons e maus condutores de energia elétrica, né? Vamos começar ali vendo o exemplo. O pai de Joaquina vai fazer um suco de abacaxi. Para isso, ele colocou pedaços da fruta, água e gelo no liquidificador. O que é preciso fazer para que o liquidificador funcione? O que o pai de Joaquina vai precisar fazer para que esse liquidificador funcione? O que ele tem que fazer? Escrevam ali. Como a energia elétrica chega até esse aparelho? É o que a gente conversou já, né? Nós temos os postes, né, que alimentam as residências com a energia. Então, elas abastecem as energia, as residências, o bairro, né, fazendo com que a subestação mande energia para os postes, né, que chegam até as redes elétricas de todas as residências, né? E é isso que acontece. Para que o liquidificador ou qualquer outro equipamento elétrico funcione, é preciso conectar seu plug à tomada. Além disso, é preciso acionar o botão liga e desliga. Todos os aparelhos eletroeletrônicos, né? Todos eles precisam ser acionados. Então, liga e desliga para que a pessoa faça utilize, né, do seu aparelho. A energia elétrica gerada nas usinas precisa chegar até o equipamento elétrico. Isso acontece por meio dos fios condutores das linhas de transmissão, das linhas de distribuições. Então, são os postes das ruas e do interior das residências. Então, toda residência tem o seu poste, né, que vai ter os seus fios de luz que vai chegar dentro da residência, que tem toda a eletricidade dentro da casa, que tem os fios que distribuem essa energia para a residência, né? E quem faz essa distribuição é a usinas. Então, a usina faz todo o processo lá de geração de energia, passa pelos geradores que vão passar por postes, assim fazendo as distribuições para os bairros e enfim, para todas as residências, né? Existem materiais que são bons condutores de energia elétrica. Eles são utilizados para fabricar os fios que conduzem energia elétrica de um local até outro. Por exemplo, em geral, os metais como o cobre são bons condutores elétricos. Então, quando falamos de bons condutores, é aqueles materiais que são
bons para a condução da energia até o eventual material, né? Os materiais que dificultam a passagem da energia elétrica, como a borracha e o plástico, são chamados maus condutores de energia elétrica. Então, os que não fazem essa condução de forma boa são chamados de maus condutores. Os fios elétricos que utilizamos em nossa residência são formados por materiais bons condutores e também por materiais maus condutores de energia elétrica. Os maus condutores, também conhecidos como isolantes elétricos, evitam choques elétricos e curtos-circuitos. Então, se vocês forem observar algum fio que tenha na casa de vocês, podem observar que temos o fio. No interior desse fio temos os materiais de metal, né? Geralmente o cobre, e em volta ele é encapadinho por uma borracha, né? Essa borracha ela faz a proteção desse bom condutor, né? Sendo um mau condutor para evitar choques, evitar acidentes, né? Onde a pessoa possa levar um choque, né? Ou acontecer algum acidente de incêndio, né? Porque em contato um fio com o outro, ele pode causar sim, né? Curto-circuito. Então, por isso que tem o cobre, né? A primeira o bom condutor e por cima o mau condutor para evitar esse problema. Assim acontece com algumas roupas de algumas pessoas. Exemplo, as pessoas que trabalham, os homens que trabalham na Copel, né? Que sobem nos postes. Eles utilizam todo o equipamento, né? Capacete, uniforme. E na bota deles, que eles utilizam, é uma bota de borracha, né? Que tem também um dispositivo ali para evitar choques. Então, é todo um preparo, porque para evitar possíveis acidentes com choque, né? Algumas ferramentas utilizadas em reparos elétricos são feitas de metal, devido à resistência desse material. Porém, o metal utilizado também é um condutor elétrico. Por esse motivo, o local onde as pessoas seguram a ferramenta é recoberto por um material isolante, como borracha ou plástico, para evitar choques. Então, ali nós temos dois exemplos, que é o alicate, né? Que tem também um condutor elétrico de bom e tem um material que é esse isolante, né, que vai isolar a parte do bom condutor ali para evitar acidentes. E temos a chave de fenda, que também tem o mesmo exemplo. 235. Circuito elétrico. Quando o liquidificador do pai de Joaquina entrou em funcionamento, surgiu uma corrente elétrica nos fios condutores, desde a usina elétrica até o aparelho. Quando o material conduz a energia elétrica, ele é percorrido por uma corrente elétrica. Isso a gente acabou de falar, né? Agora observe a imagem ao lado. 3. Por que o aparelho parou de funcionar? Por que o aparelho parou de funcionar, né? Porque o nosso amigo, o pai da Joaquina, ele estava lá, ele tinha acionado para ligar o liquidificador. Então, ele foi e desligou. Ele já terminou o processo de fazer o suco. Então, ele desacionou esse aparelho, por isso que ele parou de funcionar, né? Quando se posiciona o botão liga, desliga do aparelho, na posição desligado, a corrente elétrica é interrompida e o aparelho para de funcionar. Isso acontece com vários aparelhos. O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamado circuito elétrico. Um circuito elétrico é formado basicamente por um gerador elétrico, por fios condutores e pelo dispositivo elétrico. Então, ali nós temos uma representação de um circuito elétrico simples, onde nós temos a lâmpada, que vai ser o dispositivo elétrico, e temos a pilha, né, que vai ser o gerador para acionar essa lâmpada, né? Então, ali nós temos a pilha como o gerador, né, que vai acontecer? A pilha ela vai fornecer a energia àquele circuito, né? E a lâmpada vai ser o dispositivo que vai receber essa energia e vai acender, né? Quando a energia passar pela corrente elétrica, ali ela vai acionar e vai acender, né? Geralmente, os circuitos elétricos apresentam interruptores que permitem iniciar ou interromper uma corrente elétrica quando ligamos ou desligamos um aparelho. O botão de liga
desliga do liquidificador é um exemplo de interruptor. Então, os interruptores são aqueles que vai acionar. Quero ligado, quero desligado, né? Acionar o seu dispositivo a geração de energia, né? Ali nós temos um outro circuito ali. Veja como o interruptor atua em um circuito elétrico. Então, ali nós temos o mesmo esquema da página anterior, onde nós temos a pilha fornecendo a energia, temos a lâmpada e temos ali um interruptor, né? Nesta situação, o interruptor está em uma posição que possibilita o surgimento de uma corrente elétrica no circuito, acendendo a lâmpada. Nesse caso, temos um circuito elétrico fechado. Então, ele está acionado para baixo, então ele está fechado. Então, possibilitando, assim, que a corrente elétrica continue naquele circuito. Na situação seguinte, o interruptor está aberto, impedindo esse surgimento de corrente elétrica ali naquele circuito. Então, podem observar que até a lâmpada não acende, está apagada, né? Então, o circuito elétrico está aberto. Então, fechado, ele acionou a corrente elétrica. No de baixo, ele já não acionou, né, a corrente. Então, na página 237, nós temos atividade. Então, complete o diagrama e temos o número 2 ali, duas perguntinhas. Então, ali no número 2, vai colocar 1, 2, 3, vai colocar o que é o interruptor, o que é o gerador elétrico e o fio condutor. Bem tranquilinho, tá? Na página 238, ele pede para fazer uma ciência prática, né? Um experimento sobre um gerador, né? Para vocês observarem de maneira o circuito ali, a geração de energia. Caso vocês tenham interesse, podem realizar essa atividade. Tá bom, galerinha? E vamos até a página 240 lá, para estudar um pouquinho sobre o que eu estudei, né? Leiam ali certinho sobre os circuitos elétricos, sobre a energia elétrica, os geradores e também os riscos de acidentes, que algumas coisas que foi que o prof falou sobre os bons e os maus condutores, tá? Então, por hoje é isso, tá? Em ciências, então atividades de ciências da página 233 até a 240, tá bom, galerinha? Um beijo, até a próxima!